E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico e bora pro vídeo de hoje. Nos últimos dias rolou aí na internet o Marmita Gate e vocês já vão entender com detalhes o que foi isso. Mas como essa é uma história cheia de camadas, eu vou contar pra vocês meio que da minha perspectiva, né? Como que eu fui tendo contato com essa história, porque realmente foram vários acontecimentos e o primeiro que chegou ao meu conhecimento talvez seja justamente o mais frustrante. Eu poderia dizer que esse foi um daqueles episódios que te faz perder a fé na humanidade, mas para ser mais preciso, é um evento que te faz perder a fé nas mulheres, mais do que na humanidade em si. Porque eu vou falar pra vocês, tá ficando difícil, mano. Tá ficando complicado. Toda vez que sai um grande exposed, sabe? Uma grande história de abuso, alguma história que tem uma mulher aí como vítima de alguma coisa que repercute pra caramba, você fica comovido no primeiro momento, porque você lê, né, aquele relato todo muito pesado. Às vezes a história é meio esquisita, então você já começa a ficar assim, será que foi isso que aconteceu? Será que não foi? Mas é uma história pesada, você não quer desconfiar, porque, mano, é um negócio sério, é um negócio tenso, é um negócio pesado. Só que, absolutamente, todas as últimas vezes que isso aconteceu, todas as vezes que pelo menos essas histórias ganharam mais destaque, a conclusão acabou sendo a mesma. No fim das contas, não era uma história real. E eu não tô falando aqui de um ou dois casos. São vários casos super emblemáticos. A gente teve caso da Mari Ferrer, a gente teve caso do Johnny Depp com a Amber Heard, a gente teve o caso do Marcus Mellen com várias globais, a gente teve o caso da Paquita, a gente teve o caso da Nájila Trindade, a gente teve o caso do Cristiano Ronaldo também, a gente teve o caso de uma outra influenciadora que eu vou mostrar mais pra frente, teve esse caso, teve o caso do Sérgio Thompson Flores, até o caso da Lei Maria da Penha tem fortes indícios de que a história não é exatamente como foi vendida. Então, assim, ó, são casos que não acabam mais. Teve o caso da menina de 11 anos. Todos esses casos viralizaram, tiveram uma repercussão insana. Todo mundo apontando o dedo pro cara que seria o culpado ali, todo mundo condenando o cara sem nem saber exatamente o que aconteceu. Passa um tempo e você percebe que a história não é bem desse jeito. E assim, esse caso, ele me deixou, sei lá, bem frustrado, bem decepcionado, sabe? Porque, novamente, eu meio que dei uma colher de chá. Eu fiz o que eu não deveria. Eu me arrependo. Mas, assim, eu tendi a acreditar no que uma mulher da internet com muitos RTs fazendo uma acusação disse. E foi assim que eu me deparei inicialmente com o tal do Marmita Gate, através de uma publicação dessa Tainara, e a gente já vai ver mais sobre ela. Mas no caso, a publicação que viralizou muito foi essa daqui, olha só. Mais de 20 mil retweets, 175 mil likes. Foi uma história que bombou pra caramba. Foi um relato que alcançou muitas, mas muitas pessoas mesmo, e obviamente também fez com que muita gente se sensibilizasse com o relato dela. Então vamos dar uma olhada. Ó. Finalmente me sinto preparada para falar sobre isso aqui. Então vamos lá. O dia 2 foi o aniversário de uma amiga que mora 2 horas de distância da minha casa. Me programei, saí mais cedo do serviço, deixei o projeto com a Duda e fui. A gente já vai saber mais sobre esse projeto, que é o projeto da Marmita Gate, e sobre essa Duda também. Ela não sabia que essa seria a pior noite da sua vida. Tava ansiosa, não via essa amiga há um tempão, desde o início da pandemia. Mas ela insistiu tanto, disse que eu podia dormir na casa dela e que não iria incomodar. Depois de falar muito com a minha mãe, ela deixou. Me levou na rodoviária e eu fui de ônibus. O inferno começou quando eu cheguei lá. A Carol, nome inventado, tinha me passado um endereço. Peguei um Uber da rodoviária até esse endereço, porque eu não ia andar de ônibus em uma cidade desconhecida depois das 7 da noite. E o Uber me deixou em um mercado e disse que era ali mesmo. Liguei para minha amiga e ela disse que era ali mesmo, que era para eu comprar gelo, que ela ia mandar uns amigos que estavam na casa dela. Fiquei meio chateada, ela nem me avisou nada sobre isso antes. Eu entrei no mercado com mala e travesseiro, mas tudo bem. Comprei 2 pacotes de gelo. Liguei para ela e disse para eu esperar no estacionamento do mercado subterrâneo. Isso era 7h30 da noite. Fiquei esperando e ligando para ela, ninguém me atendia. Até que era 5 para as 9, às 5 para as 9 chegaram os amigos dela para me buscar. Ela ficou mais de 1 hora esperando ali, né? Tinham 5 homens e um carro de 5 pessoas e parecia que todos estavam bêbados. Perguntei onde eu iria e me orientaram a sentar no colo de um deles. Logicamente não aceitei, eles ficaram bem irritados e falando de mim na minha frente, mas mandaram eu ir de Uber para casa da Carol. Fiquei muito irritada, eu podia ter pego o Uber às 7h30, mas me fizeram esperar quase 1h30 para irem até lá. Falarem coisas do tipo, o que essa garota tá reclamando?
e depois me orientarem a ir de Uber. Mas tudo bem, estava longe de casa e não tinha muito o que fazer. Parece uma história, muitos podem olhar para isso e pensar, nossa, que surreal, né? Tipo, pô, os moleques iam ir lá em 5, sabendo que eles tinham que trazer uma garota. Mas assim, uma festa, adolescente, idiota, todo mundo bêbado, não duvido que eles fizessem uma merda assim, sei lá, iam passar no meio do caminho, pegar mais um moleque e aí nem fizeram as contas pra ver, pera aí, mas o carro vai ficar cheio, como é que a gente vai pegar a menina? Ou vai lá, se você quiser pensar que realmente eram uns idiotas que estavam pensando, né, já estavam com intenções ruins, poderiam fazer este propósito pra ela ter que ir sentada no colo de um deles, enfim. Avisei a minha mãe de tudo e ela estava querendo ir me buscar, mas falei que não precisava, que tinha sido um início estressante, mas logo passaria. Cheguei na casa da Carol por volta das 9h20. Ela me orientou a colocar as minhas coisas em um quarto, aproveitei para me arrumar. Me arrumei e desci para a área da churrasqueira, onde o aniversário estava acontecendo. Tava todo mundo muito bêbado e de menina lá só tinha eu, a Carol e a namorada de um deles. Cerca de 15 meninos e 3 meninas. Mesmo assim, tentei relaxar. A Carol já estava meio alterada, mas não via ela há muito tempo e ela me abraçou. Falou que precisávamos colocar o papo em dia. Não podia ser a chata que ia falar, achei o ambiente estranho. Pedi para minha mãe buscar, então tentei. Tentei mesmo. Me chamaram para jogar truco e eu aceitei. Enquanto estava na jogatina, a própria Carol me levou um prato com carne, pão de alho e um copo. Perguntei o que tinha nele e ela falou que era o drink da aniversariante. Foi a última coisa que eu lembro nitidamente da noite. Lembro de acordar por volta das 5, 6 da manhã, estava amanhecendo já, e estar no quarto que deixei as minhas coisas. Estava com outra roupa e tinham 2 homens sentados em um colchão no chão fazendo alguma coisa. Acho que era fumando vape, não tenho certeza. Levantei, mas eu estava com tanta dor de cabeça e o meu coração batia tão forte, meu peito doía de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu achava que estava menstruada, porque parecia que a minha calcinha estava molhada. Procurava o meu celular, mas não achava. Fui onde a festa estava acontecendo e a Carol estava lá, junto com a outra menina e uns 5 homens talvez. Falava alguma coisa pra ela, mas ela me ignorava totalmente. Sentia como se a minha alma tivesse saído do meu corpo e ninguém me ouvisse. Foi horrível. Assim, quando você lê essa história com convicção de que algo pode ter acontecido, é um relato desesperador, sabe? Tipo, é um negócio bizarro. Eu vi algumas pessoas comentando no sentido de, cara, olha só que coisa, né? Tipo, foram vários sinais, várias coisas apontando para uma direção preocupante e a menina foi ignorando todos os sinais e se colocando numa enrascada, que é a parada da responsabilidade que geralmente não se fala nessas horas, né? E é compreensível até que não se fale, porque é um relato muito pesado. A culpa não é da vítima, assumindo que a história aconteceu. Tipo, a culpa não pode ser dela, ela foi no aniversário de uma amiga e aí abusaram dela. Mas tem aquela questão de, assim, saber se preservar, saber reconhecer os sinais, não se colocar em situações perigosas. Você vai evitar que uma coisa ruim te aconteça. Eu geralmente costumo utilizar a analogia do carro, né? Se você tem um carro e deixa ele estacionado com a chave na ignição, com a porta aberta, tudo estrancado em um bairro super perigoso, pode ser, tem boas chances de que o seu carro não esteja mais lá quando você voltar. É culpa sua que seu carro foi roubado? Não, é culpa do ladrão que roubou. Mas você precisa pensar, você precisa se cuidar, sabendo que você está num país perigoso, que o crime ele existe. Você precisa também se preservar, você precisa evitar de se colocar numa situação que possa te oferecer um grande risco. Porque é muito melhor você prevenir do que remediar depois, né? Mas enfim, uma história pesada, super tensa, né? E pior ainda, ó. Acordei de novo, era 11 horas da manhã, minha mãe tinha chegado ali. Na hora não entendi muito, mas ela se preocupou e pegou o endereço com a mãe da Carol, que estava passando o final de semana em São Paulo. A minha mãe dirigiu 2 horas para me buscar porque ficou preocupada. Até porque eu não respondi a ela desde a noite anterior, por volta das 9 horas. Ela me acordou chorando e eu não entendia muito bem o motivo. Fez as minhas malas e quando eu vi já estávamos num restaurante de BR comprando pastel para eu comer alguma coisa. Foi ali, enquanto esperava o meu pastel, que a minha ficha caiu. Comecei a chorar igual uma doida e contar tudo que lembrava para minha mãe. Quando chegamos na minha cidade, fui atendida por profissionais e eles constataram que eu tive relações sexuais. Essa foi uma parte que eu peguei como um exemplo, digamos assim, caso essa história fosse real, porque isso aqui é o que realmente deve ser feito, né? Tipo, se você tem essa suspeita, se acha que alguma coisa aconteceu, faz o exame o mais rápido possível para que você tenha as provas, porque você precisa levar as provas até a justiça para que a justiça seja feita. Certamente não é escrever uma thread no Twitter que vai resolver o problema. Se você realmente quer justiça, busque uma forma de provar o seu relato e leva ele até uma delegacia. Aparentemente foi o que ela fez, né?
Não tinham sinais de abuso, porque aparentemente eu não resisti. Mas nem vou comentar sobre o tratamento horrível que recebi do médico. Isso fica para outro dia. Meu celular ficou na casa da Carol e até agora não fui buscar. Tô usando da minha mãe. Isso aqui, que não tinha sinal de abuso, é meio óbvio, porque ela estaria drogada. E aqui ela fala que que fizeram um teste e confirmaram que teve alguma droga, né? Então, assim, nesse caso, já é considerado abuso. Se ela consegue confirmar, se o toxicológico aponta que sim, tinha alguma substância no organismo dela, não precisa ter sinais de resistência, porque já é abuso de vulnerável, né? Que é o que a Mari Ferrer, inclusive, tentou dizer que aconteceu com ela, só que sem conseguir provar. Ainda não decidi nada do que eu vou fazer, se vale a pena fazer algo. Passei os últimos 10 dias em estado quase vegetativo. Não fui pra aula, não fui trabalhar e talvez esteja prestes a ser demitida. Não me alimento direito e nem consigo me comunicar direito com as minhas amigas, porque eu tô sem celular. Minha mãe é uma fofa, mas sinto que até ela tá começando a perder a paciência comigo. Ela diz que não posso me entregar, que tenho que agir, prestar queixa e não sei lá o que. Mas sei lá, só sinto que a minha vida tá perdendo totalmente o rumo e que eu tô cada vez mais enfiada dentro de um buraco. Só queria o meu pai aqui, ou estar junto com ele. Esse tweet é uma espécie de aviso e desabafo juntos. Não confie em ninguém, principalmente se a sua intuição te alertar de algo. Desculpa por andar tão afastado ultimamente. Espero um dia estar melhor a ponto de voltar mesmo para as redes sociais. Sobre o projeto, o tal do projeto de marmitas, era eu que cuidava da parte das redes sociais, mas eu vou me afastar por um tempinho, tá bom? A Eduarda Poleza, alguma coisa assim, se não me engano o nome dela, a gente já vai ver mais pra frente o nome da menina, mas enfim, ela e as outras voluntárias estavam assumindo tudo até agora, e a partir de amanhã vão voltar com as redes sociais também. Amanhã começo minhas consultas com uma psicóloga e assim que estiver melhor e com o meu celular, eu volto pra cá. Espero que entendam. Eu vou melhorar, eu acho. Um beijo. Obrigado de coração por todos os comentários, sou muito grato pelo apoio que sempre recebo aqui. Sobre a denúncia, tem um laudo comprovando que tive relações sexuais e um exame toxicológico feito no dia 5, que falou que tinha... Eu não vou nem falar o nome dessas drogas em voz alta, mas enfim, confirmou ali que ela estava drogada. Minha mãe entrou em contato essa semana com o mercado pedindo as gravações, mas eles não querem dar. Até penso em entrar com alguma ação, mas só se conseguir reunir bastante prova e ter certeza de que não vai ser algo mais dolorido ainda. Tô melhorando e aos poucos respondo todo mundo. Obrigado por tudo. E aqui ela fez uma thread para complementar, mas basicamente esse foi o caso. Essa foi a história que eu vi num primeiro momento, eu me deparei com esse caso. Eu nem sabia que esse caso tinha relação com o Marmita Gate até começar a me aprofundar mais na história. Então esse foi um dos casos em que as meninas desse projeto viralizaram, né? Uma delas viralizou então com esse desabafo, com esse relato de abuso. Viralizou tremendamente, como vocês podem ver aqui no primeiro tweet, realmente, como eu falei lá atrás, pegou um alcance insano. E ela fala do projeto algumas vezes, divulga o projeto no meio do relato. Eu respondi esse último tweet, ela não tinha feito esse aqui ainda, mas eu respondi essa thread dela falando o seguinte, bem na época que saiu, ó. Eu falei, entendo que pode ser difícil para você, mas um crime bárbaro como esse precisa de justiça. Se você tem o laudo médico e o toxicológico, o abuso de vulnerável já está confirmado. Se a sua mãe parece obstinada, então deixe que ela cuide da burocracia para você. Sinto muito por tudo isso. Penso que abrindo um BO, a sua amiga vai se tornar a principal suspeita, já que ela te levou a bebida. A polícia vai investigar e pedir o nome dos caras que estavam na festa. Todos precisarão prestar depoimentos e aí é com os investigadores para encontrar inconsistências nos relatos. Enfim, essa foi a minha orientação. Tipo, aparentemente, esse aqui era um caso onde ela já tinha as provas, né? Segundo o relato dela, eu só fiz ali uma orientação falando, ó, se isso aconteceu com você, vai lá para a delegacia e busca por justiça. Se você tem o corpo de delito confirmando que você teve relações sexuais e você tem o toxicológico, você tem basicamente tudo que você precisa para confirmar que você foi vítima de um caso como esse. Se aconteceu na festa, é só chamar a amiga dela, que vai ter que prestar seus depoimentos lá, ela vai dar o nome dos rapazes que estavam na casa também. Enfim, seria um caso, teoricamente, até simples de resolver. E se acontecer uma parada dessas, um moleque até podia tentar encobrir o outro, mas assim, ninguém ia querer se comprometer pelo amigo, então os responsáveis muito provavelmente seriam pegos. E eu destaquei uma parada positiva desse exposed também na época que rolou, e aqui ó, eu tô realmente colocando minha cara a tapa, falando que eu li todo esse relato, que teve um alcance imenso na época, então obviamente acabou chegando até mim, e é um relato pesado, acabei me sensibilizando, especialmente porque era um exposed que ela não citava ninguém. Então eu simplesmente fui ali falar, ó, se você tem já isso em mãos,
você pode buscar por justiça. Eu ainda falei, ó, se você tem, porque o meu lado cético sempre ainda coloca um porém ali na história. Eu sabia que ainda tinha alguma chance de isso aqui não ser real, porque ela não apresentou nada, era só um relato. Então, nesse sentido, eu já paro e penso, bom, até então é só um relato, é só a palavra de uma garota na internet, não tem como confirmar se isso aconteceu. Mas ela não tá dando o nome de ninguém para assassinar a reputação de ninguém. Então, isso é uma parada que tinha meio que ressoado na minha cabeça naquele momento. Eu considerei que isso aqui poderia ser falso? Olha, em 2022 você sempre tem que considerar. Parte de mim ficou pensando, bom, se ela não assassinou nenhuma reputação, qual seria o objetivo dela com isso, né? Eu lembrei na hora de um caso que repercutiu bem menos do que deveria, mas que eu já comentei, que foi esse aqui, ó. Finge estrunfo pra bombar na internet. Então, assim, eu sabia que existia essa possibilidade, sim, de ser uma pessoa que tá fazendo esse relato pra bombar, pra repercutir, pra engajar, porque é uma coisa que acontece hoje em dia. E isso aqui é uma das consequências diretas do feminismo. Isso aqui é culpa do feminismo totalmente. Porque basicamente foi o feminismo que criou esse fenômeno da celebridade, que ela é o quê? Ela é uma mulher que foi vítima de alguma coisa. Ela diz que foi vítima de algo e automaticamente ela vira uma celebridade. Automaticamente ela ganha muito engajamento nas redes sociais, automaticamente ela ganha matérias no jornal, enfim, ela fica famosa. Às vezes ganha até projeto de lei com o seu nome. E assim, querendo ou não, isso é um incentivo para golpistas. Isso é um incentivo. Porque tem gente que só quer fazer sucesso, não importa como. Não tem escrúpulos, sabe? Tipo, na hora vai simplesmente pensar, eu quero ficar famosa, e é isso, então eu vou falar que eu fui vítima de alguma coisa só porque um dos caminhos fáceis para fazer sucesso é esse. Então foi isso. E aí eu comentei sobre esse caso numa thread do meu perfil, que a gente vai ver agora. Eu acho que essa menina fez um exposed exatamente como deve ser feito, enquanto não se tem certeza de nada, preservando a identidade dos envolvidos. O crime deve ser averiguado pela justiça, que terá acesso a todas as provas, e não pelo tribunal da internet. Então assim, eu estava validando ao mesmo tempo em que eu desconfiava, de leve. No mínimo eu era cauteloso, né? Porque foi o que eu disse. É um relato chocante, é fácil isso mexer com você, mas ainda é só um relato, ela não prova nada. Porém, ela preservava a identidade de todo mundo. Então também passava pela minha cabeça aquela questão de que, bom, na pior das hipóteses, meio que se trata de um crime sem vítima, porque ela não tá colocando um alvo na cabeça de ninguém, uma vez que ela não citou o nome de ninguém. Então é uma parada que já é um pouco mais difícil de analisar, né? Tinham muitas nuances, né? Aquela questão, bom, ela não tá tentando destruir a vida de ninguém, então não é por retaliação a uma pessoa. Poderia ser o quê? Poderia ser porque é uma attention whore, porque é uma interesseira, porque simplesmente quer fama de alguma forma. E assim, infelizmente, a lição que vai ficar de tudo isso no final desse Marmita Gate é que, mano, hoje você precisa presumir attention whore. Presuma. Porque todo caso de abuso que ganha muita repercussão na internet, todos os últimos grandes casos, como eu falei lá no começo, se provaram falsos. Então é um padrão. O padrão hoje é, se um caso é grande, relatando que teve ali abuso de uma pessoa que simplesmente fez um exposed daquilo, mas não provou realmente nada na justiça, a chance de ser falso é muito maior. Porque até então todos eles eram falsos. Eu realmente não lembro de um que tenha repercutido muito, no final as pessoas viram que não, aquele ali era real mesmo. Então, hoje, é triste falar, mas a regra é essa. A regra é, o caso é falso até que se prove o contrário. Claro que essa já seria a presunção de inocência básica, mas a gente sabe que não é assim que a internet funciona, né? E até por isso que eu falo, se for dar um exposed, preserva, né, o nome das pessoas envolvidas, porque senão elas vão ser atacadas, esculhambadas, ameaçadas pelo tribunal da internet, que não tem acesso a todas as provas. Então assim, se a pessoa quer muito desabafar, que pelo menos ela faça assim, sem expor ninguém, e leve o caso para a justiça, para daí sim resolver na justiça com pessoas que vão analisar o caso, vão analisar todas as provas e vão ter mais competência para falar se aquilo realmente aconteceu ou não. E aí eu continuei falando, ó, por exemplo, pela thread fica parecendo que a amiga está envolvida e que ela é quem dopou a Tainara, mas pode não ter sido isso. Então, antes de qualquer investigação, é um grande erro jogar nomes para os inquisidores do Twitter que só querem ver sangue. Inclusive, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque essa era uma denúncia, era um exposed que culpava, meio que a principal culpada seria uma outra mulher. Então, é um pouco fora do padrão. Não totalmente fora, porque a própria Mari Ferrer jogou a culpa em várias mulheres no meio do seu processo lá para tentar justificar tudo que era teoria, né, ao redor do seu caso. Mas isso, enfim, era uma parada um pouco diferente desse relato.
Só que, como eu falei aqui, o relato dá a entender que a amiga dela seria a culpada, que ela levou um copo batizado, mas pode não ter sido isso. Ela pode ter levado um drink enquanto ela levava sem perceber, alguém colocou alguma coisa lá. Claro, se a história fosse real, era muito difícil que a amiga não tivesse envolvida naquilo, porque era na casa dela, ela convidou os caras, ela levou o drink, tudo aconteceu na casa dela sem ela perceber, seria muito estranho. Mas, de qualquer forma, é algo que precisaria ser investigado. Outra coisa, ela diz que havia uns 15 caras na festa. É possível que nem todos saibam do que aconteceu lá. Pode ter um maluco que só tava pra encher a cara com os amigos, mas que seria cancelado igual aos reais responsáveis pelo ocorrido. Fora que a Tainara descreve os acontecimentos, alega ter feito os exames, mas não apresenta nada. Então, se a intenção é colocar isso pra fora e dar um aviso, a forma correta e prudente é preservando as identidades mesmo. Até porque nem ela sabe ainda quem cometeu o crime. O curioso é ler os comentários e ver um monte de gente cobrando dela a exposição dos envolvidos. Eu lembro que isso foi uma coisa que me chamou a atenção na época. Um monte de gente falando, coloca o nome dessa sua amiga, coloca o nome desses caras, tudo aqui na internet pra gente dar um jeito nessa situação. O pessoal já clamando justamente pela Inquisição, né? Querendo fazer justiça com as próprias mãos. De um caso que eles não fazem ideia se realmente aconteceu. Porque ela não provou nada, é só o relato dela, nada mais. Não dá pra presumir que depois de tantos assassinatos de reputação injustos, a internet vai entender que não é assim que se faz justiça. Só querem ver sangue e dane-se. Eu compreendo o sentimento de querer desabafar sobre algo tão terrível, assim como compreendo a sede por justiça de quem é mais passional e se depara com um relato desses. Mas é imprescindível agir com cautela e frieza, pois pior que não punir um culpado é punir um inocente. Então assim, eu acreditei um pouco, mas eu ainda fui cauteloso na hora de comentar, porque o histórico não é positivo para esse tipo de relato no Twitter, na internet. Então eu tentei pegar esse caso e pontuar algumas coisas que eu achei interessante no relato, na forma como as pessoas reagiram ao relato, aconselhar a menina para, caso isso realmente tenha acontecido, que ela buscasse justiça da forma correta. Só que, ao que tudo indica, tem uma chance muito grande de, mais uma vez, isso aqui ser só uma fanfic. Porque na tal da Marmita Gate, que é o nome que deram pra esse caso, porque a Tainara e a tal melhor amiga dela tem um projeto social de marmitas que está sendo exposto, né? Tem muitas coisas esquisitas que estão sendo expostas. E uma das coisas estranhas sobre esse projeto das duas é justamente a própria Tainara. Porque tem boas chances da Tainara nem existir. Não apenas dessa história não ser real, mas da própria Tainara não ser real. Uma das coisas que eles observaram é que o perfil da Tainara, que foi criado em outubro de 2021, ele serve única e exclusivamente para divulgar o tal do projeto das marmitas. Serve apenas para isso. Tudo que ela faz e movimenta no seu Twitter é para isso. E sempre buscando novas formas de viralizar, novas histórias trágicas, enfim, expondo pessoas babacas que aparecem nesses chats privados ali, né, para falar sobre as marmitas. Teve cara falando que doava uma marmita em troca de nude. Tem essa pessoa aqui sendo totalmente babaca com ela, falando: vocês fazem doações só para moradores de rua? E aí ela responde: não, nós ajudamos 26 moradores de rua todos os dias com a janta, mas também doamos cestas básicas para 15 famílias todos os meses. E aí o cara simplesmente fala: tá, não quero ajudar então. Dá para direcionar para os moradores de rua? Não quero dar trabalho para vadio que tem casa e não trabalha. Tem várias mensagenzinhas assim. E ela refletindo sobre isso, será que eu deveria aceitar a doação de uma pessoa como essa? Enfim, tentando engajar, né? Ó, aqui uma mensagem desaforada que ela recebe no privado, fala: por favor, parem com esse tipo de mensagem. Aqui ela pegou uma mensagem de alguém desconfiando da história de abuso dela, para falar que é um absurdo que estejam desconfiando dela, enfim, fez toda uma thread falando sobre o projeto novamente. Enfim, no final tudo servia como uma publicidade para esse tal projeto social. Que você ainda pode pensar, pô, mas um projeto de marmita, né, para doar marmita para as pessoas carentes, pessoas necessitadas, ainda assim é nobre. É, mas aí que tá o problema, porque aparentemente se trata de um golpe. Então agora que a gente já viu a Tainara, vamos começar a dar uma olhada na parte esquisita sobre esse projeto de marmitas. Ó, bem-vindos ao primeiro episódio do OSINT Project, grupo de pesquisa autônoma com foco em engenharia social. Recentemente viralizou na rede social do Passarinho o seguinte tweet. E aí é aquela thread que eu mostrei para vocês. O tweet em si faz parte de uma thread que descreve um crime de abuso ocorrido em Blumenau, cidade do estado de Santa Catarina, região sul do Brasil. O fato relatado pelo perfil que se identifica como Tainara Mota, ao final da thread, divulga o seu projeto social chamado Alimentando Necessidades.
e divulga a chave Pix para eventuais ajudas ao projeto. O projeto Alimentando Necessidade é explicado como um projeto social que leva cesta básica e quentinhas para moradores de rua da cidade de Blumenau, Santa Catarina, administrado por Tainara Mota e Eduarda Poleza, a quem Tainara identifica como sua melhor amiga e parceira de luta social. Isso aqui, por si só, já é muito estranho, tá? Lembrem-se, são melhores amigas, supostamente. O caso chamou atenção pelo fato de que o perfil Twitter de Tainara Mota, que criou a thread, não tem informação nenhuma sobre a dona em si. Desde que criado, em outubro de 2021, ele aparece apenas como um divulgador do projeto social, com curtidas e RTs no perfil da sua melhor amiga, Eduarda Poleza, ou do projeto em si. Foi feita uma varredura nos tweets do perfil utilizando o Twin Project e posteriormente, enfim, fizeram uma varredura no perfil para constatar que tudo ali só se trata dessa interação sobre o projeto. A partir disso, despertou a curiosidade. O perfil então existe apenas para divulgação do projeto? Partimos então para uma parte extremamente básica de engenharia social para dar os pontapés iniciais da pesquisa. Fomos nos Instagrams do projeto Alimentando Necessidade e até a seguinte data dessa escrita, 18 de setembro de 2022, o perfil não segue nenhuma Tainara Mota ou adjacentes, assim como a única pessoa que aparece em vídeos e fotos do projeto é Duda Poleza. Não existe nenhum vestígio de Tainara Mota, que diz ser dona do projeto social. Assim, é um pouco esquisito, né? Uma pessoa engajada nas redes sociais, que inclusive na thread ela fala que ela é a responsável pelas redes sociais, não ter o seu perfil, não ter a sua própria rede social, né? Ela pode ser uma pessoa mais reservada, mas é um pouco curioso. Também não existe nenhuma foto, menção ou seguida nenhuma Tainara Mota no Instagram da sua melhor amiga, Duda Poleza. Então, a melhor amiga dela também não segue ela. Enfim, basicamente, ela não tem Instagram, nunca fez ou apagou o Instagram dela. E também é estranho que a melhor amiga dela, isso aqui nem tá nessa publicação, mas a melhor amiga dela não tem uma foto com ela. São melhores amigas há muito tempo, amigas de batalha social e elas nunca aparecem juntas. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Muita coisa pode ter acontecido. A Tainara pode ter deletado o Instagram, pode nunca ter feito um, enfim, inúmeras possibilidades. Vamos pesquisar mais. Pesquisamos em uma base de dados do estado e a única pessoa com nome parecido achada foi Tainara, com I e não Y, e Mota, com um T e não dois. E eu não sei o que é isso aqui, se é o sobrenome censurado da pessoa, mas enfim. Nessa base de dados, encontramos o telefone da mesma. Entramos em contato para saber se era ela, Tainara do projeto Social Alimentando Necessidades. E enfim, aqui eles conversam com ela e vai fazendo um monte de investigação para saber se realmente era ela, se ela morava em Blumenau. Não era ela, tá? Não é a mesma. Inclusive, ela mesma fala ali na conversa, ó, meu nome é Tainara com I. Aí eles utilizaram um link para conseguir rastrear o IP dela, para ver se realmente se tratava da pessoa do projeto. Tipo, aqui é um preciosismo bem grande até na parte da pesquisa, porque ela mesma negou ser do projeto, mas para ter certeza se ela realmente estava negando porque não era, ou se ela estava desconversando, enfim, eles foram atrás para saber se ela realmente poderia ser a Tainara do projeto. Chegaram na conclusão de que não, ela nem mora realmente em Blumenau. Mora num município que fica a 35 minutos de Blumenau. Enfim, mesmo assim, ela dizia que Tainara dela era com I, não com Y, e ela não fazia ideia desse projeto. Porém, fomos atrás de mais informações para confirmar se era ela ou não a Tainara Mota 10, que estávamos procurando para validar a sua existência. Achamos todas as redes sociais da mesma e nenhuma ligação ou conexão com a Duda. Então, enfim, para realmente descartar de vez que aquela era a tal Tainara. Então, não era. Não encontraram nas redes sociais, não encontraram nos registros da cidade, não encontraram a tal Tainara Mota em lugar nenhum. E, ó, assim como a foto da Tainara Mota 10, na verdade, é de uma menina chamada Larissa, upada em um perfil do Pinterest. Então, ela usava uma foto distorcida de uma garota que se chama Larissa. Não era a foto dela, era uma foto cortada e achatada. Logo, chegamos à seguinte conclusão. Não existe nenhuma Tainara Mota. Atualmente, a foto da mesma é fake, além dela não ser localizada em banco de dados do estado de Santa Catarina, muito menos na cidade de Blumenau, especificamente. Assim como até então não existe Tainara Mota em nenhuma rede social, além do Twitter, onde todos os tweets, desde a sua criação, são para divulgar os projetos da Alimentando Necessidades e Absorvendo Necessidades, um projeto anterior que tinha com a sua amiga Eduarda Poleza para arrecadar dinheiro para absorventes e mulheres em situação de pobreza menstrual. Então esse das marmitas era o segundo projeto social delas. Vale dizer que é possível, ainda assim, que seja só uma garota muito reservada, que decidiu criar só o Twitter e que decide focar o seu Twitter totalmente apenas no projeto social e que ela não está nos registros da cidade porque de repente ela é de uma outra cidade, se mudou para lá. Só que essa não é a única parada esquisita sobre essa história. Primeiro que, se você é
líder de um projeto social que movimenta muita grana, é estranho você não aparecer nunca. É estranho você ser uma pessoa tão difícil de encontrar. É estranho você, enfim, praticamente nunca colocar a sua cara, o seu nome em lugar nenhum do projeto. Porque, justamente, isso é algo que tem boas chances de indicar o quê? Fraude. Pois é. Por que alguém que diz ter um projeto social e que recebe muitas doações para esse projeto social é uma pessoa tão difícil de localizar, que utiliza uma foto de perfil que nem é sua, é de uma outra pessoa, é um perfil meio que fake. E por causa dessa desconfiança, a tal da Tainara, assim como a Eduarda, gravaram um vídeo para mostrar que não, elas são reais sim. E eu acho que é bom a gente dar uma olhada nessa parte, já que estamos ainda no contexto da identidade da tal Tainara, antes de analisar o projeto, né? Para ver se o projeto parece real ou não. Então vamos ver aqui, ó. Essa é a tal da Duda, que, sei lá por que, decidiu privar os seus tweets. Depois de toda essa polêmica, ao invés de esclarecer tudo, ela privou a sua conta. Uma atitude no mínimo suspeita, né? Se ela realmente queria parecer menos suspeita, agora ela parece com certeza mais suspeita do que antes. Eu acho que vale destacar também, né, o número de seguidores delas. A Tainara é a que mais tem seguidores, porque ela repercutiu bastante com aquela thread dela sobre o abuso, ó, ela pegou 19 mil. A Duda tem 11 mil. São perfis pequenos pro tamanho do engajamento que elas conseguiram justamente denunciando esses casos bizarros, como o caso de abuso, como o caso das mensagens desaforadas que elas recebem. A gente vai ver um outro caso que repercutiu muito, que foi o que chegou até mim da segunda vez, e que começou a estourar a bolha do Marmita Gate, foi o caso de uma pessoa totalmente sem noção que estava querendo oferecer carne podre, carne estragada, como doação para as pessoas necessitadas. Enfim, o Otávio aqui compilou as 3 versões diferentes da Tainara Mota até agora, né? Foi assim que ela apareceu em 3 momentos distintos. Assim ela apareceu num vídeo que a gente já vai ver. Essa era a foto de perfil que a gente viu que não é dela. E essa é uma outra foto de perfil que foi utilizada. Assim, os traços já são meio diferentes, mas esse vídeo, ele tem uma peculiaridade. Porque a Duda fez esse vídeo primeiro, né? Já que estavam desconfiando dela, ela fez esse vídeo assim. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Duda, coordenadora do projeto Alimentando Necessidades. E, enfim, me pediram um vídeo, estou gravando. Oi, gente. Bom, é estranho, né? Um vídeo com efeitinho, gravando ali para justificar, para provar que realmente ela existia. Mas estranha mesmo a situação dessa segunda, que seria a tal da Tainara. Então, para provar que ela existia, ela fez esse vídeo aqui. Ver toda a repercussão que isso está tendo. Então eu vim aqui fazer o que muitos de vocês pediram, que é me apresentar. Meu nome é Tainara, tenho 19 anos e sou coordenadora do projeto Alimentando Necessidades. Olha, para se apresentar, ela fez um vídeo super escuro, cheio de efeito, como o cara falou aqui, ó. Ela vai se apresentar, né? As pessoas duvidam da identidade, então ela faz um vídeo para se identificar colocando um filtro que deforma a cara toda. Então ela coloca um filtro que muda o rosto e a voz. E tem gente dizendo que é capaz de ser a própria Duda nos 2 vídeos. Só que aqui com muito filtro numa iluminação muito escura. E aqui também com filtro numa iluminação mais clara. Tem alguma similaridade no jeito de falar, enfim. Realmente assim, as duas falam parecido. Os movimentos do rosto também lembram um pouco. Mas são vídeos curtos demais também para fazer uma grande análise. Mas isso aqui tudo é muito esquisito, né? E mais estranho. Esse vídeo permaneceu no perfil da Duda, mas esse aqui foi publicado e pouco tempo depois foi apagado. As pessoas estavam falando sobre analisar a distância dos olhos, o tamanho do nariz, enfim, só que tem muito filtro, né? Para tentar ver se realmente poderia ser o mesmo rosto distorcido por um filtro ou se parecia o mesmo rosto das outras imagens. E aí o vídeo foi apagado. A gente pode ver mais sobre isso nessa matéria do O Município Blumenau. Então o jornal local acabou cobrindo esse caso. E aqui eles falam, ó, o vídeo da Tainara foi publicado e logo deletado. Ele possuía muitos efeitos de imagem e áudio, o que trouxe ainda mais desconfiança. Muitos acreditam que se tratava da própria Duda. Só que, pra gente ver o resto das peculiaridades do caso, a gente tem que entender um pouco mais sobre o tal do projeto. Então vamos voltar para a primeira investigação. Então, sobre o projeto antigo, Absorvendo Necessidades, o Pix ia para Graziela Poleza, mãe de Duda Poleza, enquanto o Pix do Alimentando Necessidades vai para Eduarda Poleza. Quanto ao projeto social, achando curioso o fato de que todas as fotos entregando as marmitas para as pessoas são as mesmas desde 2021, quando o projeto iniciou nas redes sociais, e o EXIF, sei lá, enfim, o arquivo interno das fotos, eu acho, né,
é sempre com a data de 2021 e elas sempre repetem as mesmas nas redes sociais. As únicas fotos e vídeos são da Eduarda Pulaza fazendo as marmitas. Essas, junto com a de uma venezuelana, são as únicas fotos existentes de entregas nas redes sociais desde 2021. Então, elas postam fotos de marmita nas redes sociais, postam algumas fotos, algumas imagens cozinhando. Sempre quem aparece é só a Duda. E as únicas imagens de entrega das marmitas são essas. E aí, o que os investigadores aqui descobriram? Ó? Fizeram uma análise da primeira foto e a mesma não foi tirada em Blumenau, mas sim em uma cidade vizinha chamada Pomerode. Não sei pronunciar o nome da cidade, mas enfim, aqui eles estão mostrando como o local é o mesmo, né? No Google Maps. Você consegue ver aqui, ó, ao fundo, um estabelecimento amarelo. Aqui tem o mesmo estabelecimento amarelo bem claro. Dá pra ver que tem uma placa ali em frente, mas que é esse mesmo lugar. Ó. Dá pra ver aqui no telhado, ó, que é o mesmo. E olha que curioso. A foto da entrega da marmita foi tirada na frente do restaurante do padrasto de Duda, que vende marmitas na cidade. E as peças começam a se encaixar. Então o padrasto da garota responsável pelo projeto social de marmitas é dono de um restaurante que vende marmitas. E as únicas fotos que elas têm entregando essas marmitas são exatamente em frente ao restaurante do padrasto que vende marmitas também. Talvez, né, assim, tem boas chances de que não são fotos da distribuição das suas marmitas para caridade, mas sim marmitas que foram vendidas na frente do restaurante do padrasto dela. E aqui eles colocaram o tal do restaurante, ó, Temperos do Mica. E logo a gente vai ver mais sobre esse estabelecimento. Também encontraram-se divergências nos dados dos tweets do projeto Alimentando Necessidades, onde em um mês é informado que foi encontrado X quantidades de quentinhas nos meses anteriores, enquanto nos meses anteriores encontram-se tweets com outros valores. Então, são vários tweets inconsistentes dentro do projeto. Você pode entrar no próprio Twitter do projeto para verificar essas inconsistências. Eu dei uma olhada nisso e, ó, como ele fala aqui, ó, foi algo recorrente. Encontramos em uma grande quantidade. Então, eles nem colocaram os prints, mas qualquer um pode entrar no perfil. Quer dizer, a menos que eles derrubem o perfil, né? A menos que eles tranquem o perfil também, você pode entrar no perfil lá e constatar as inconsistências nos números do projeto. Por fim, outra inconsistência foi o fato do perfil ter sido hackeado. Enfim, aqui foi mais uma parte bem técnica e ele faz uma explicação que eu nem entendo direito sobre, falando que isso aqui provavelmente não teria como ter acontecido, mas os pontos mais interessantes, mais relevantes já foram levantados. Vocês podem depois conferir na íntegra essa matéria aqui, para conferir os detalhes se vocês quiserem, mas agora vamos para outra matéria, que é essa daqui. O município de Blumenau. Ó, suposto projeto de doação de marmitas em Blumenau gera suspeitas nas redes sociais. Foto falsa, imagens antigas e quantidades de histórias que engajam causam acusações de pessoas que contribuíram. Um suposto projeto de entrega de marmitas para moradores em situação de rua em Blumenau está gerando suspeitas de golpe nas redes sociais. Diversas pessoas que fizeram doações e outras que seguiram Alimentando Necessidades começaram a desconfiar após um grupo de pesquisas autônomo publicar uma espécie de dossiê sobre o caso, que foi o que a gente acabou de ver. A desconfiança começou pela quantidade de threads, expressão usada no Twitter para contar histórias em uma sequência de postagens, que engajaram nos perfis das duas coordenadoras do projeto, que se apresentam como Duda Poleza e Tainara Mota. Ambas publicaram prints de conversas que tiveram milhões de reações e divulgaram ainda mais o projeto. Em um dos casos, um rapaz pede fotos nuas em troca de doações, já em outro uma pessoa oferece carne vencida para que seja utilizada nas marmitas. Essa foi uma publicação que eu vi, então, que também acabou viralizando bastante. Num caso mais antigo e grave, Tainara conta sobre uma experiência de abuso que teria sofrido em todas as publicações do perfil do projeto é divulgado, juntamente com uma chave Pix para doações. O perfil que publicou as contradições iniciou destacando a possibilidade de Tainara não existir, então toda essa parte que a gente já viu. Outra incongruência é que Tainara não é encontrada em nenhuma outra rede social, enfim. E aqui o tal do vídeo deletado. Ó. Pela pressão sofrida nas redes sociais pela desconfiança, as duas coordenadoras resolveram fazer vídeos para provar que existem. O de Duda permanece no perfil, informando ainda que uma live será feita nessa segunda-feira. E essa live foi feita. Os moderadores do meu servidor no Discord, que inclusive você pode acessar ali na descrição, assistiram a live, falaram que basicamente o pessoal já estava sacaneando elas porque a essa altura do campeonato, quem entrou na live já estava ciente de toda a trambicagem e, enfim, não esclareceram nada, né? Foi meio que para provar que existem, só que a Duda, ela de fato existe, né? Ao que tudo indica, sim, ela existe, só que ela teria criado essa melhor amiga dela, que não tem foto com ela, que não tem perfil, que não aparece em lugar nenhum nunca, e aí
ela tem criado essas histórias falsas para promover o tal do projeto que talvez sequer exista. Então elas só conseguem as doações e ficam postando sempre as mesmas imagens ali, e muitas imagens, como a gente viu, são do restaurante do padrasto dela. Então aqui, ó, o vídeo da Tainara foi postado logo depois, foi deletado. O perfil da Duda foi trancado. Super normal, né? Muito bom para quem quer afastar suspeitas de que tá, enfim, fraudando um negócio, que tá dando golpe nas pessoas. Tranquilo, vai lá, posta o vídeo mostrando que existe, depois apaga, depois tranca o perfil. Muito transparente. E aí, o jornal tentou entrar em contato com o Duda e o seu padrasto, ó. Nossa reportagem entrou em contato com o Mika, que nos atendeu e confirmou a ligação de Duda com o projeto. Ele afirmou auxiliar em algumas compras, mas disse não ter mais informações sobre o projeto, porque é a enteada que cuida de tudo. Bom, acho que quis meio que passar um paninho, mas sem se comprometer tanto, né? É difícil encontrar alguém que com 18 anos faz o que ela faz nesses projetos. Ela vive nisso o tempo todo, afirmou Mika por telefone. Ele ainda confirmou que mora em Blumenau, mas explicou que Duda estava viajando para São Paulo ou Rio de Janeiro e que tinha mudado de número de telefone, por isso não saberia repassar. Muito conveniente, então. Agora, justo agora que o esquema começou a desmoronar, ela está viajando para São Paulo ou Rio. E o padrasto dela nem sabe, então, exatamente se ela está em São Paulo ou no Rio. E ela também mudou de número de telefone e agora ele não tem como repassar o número. Ok. Cada vez menos suspeito, né? A equipe do jornal, o município de Blumenau, tinha um número de contato de Duda, por tentar entrevistá-la há algumas semanas sobre o projeto, antes de toda a suspeita. A ideia era fazer uma matéria divulgando o Alimentando Necessidades. Entretanto, ela respondeu as primeiras mensagens e depois desapareceu, não atendendo mais as perguntas e ligações. Ao falar com Mika, nossa equipe deixou o contato para que Duda pudesse retornar. Até a publicação da matéria, não conseguimos contato com nenhuma das representantes do projeto. As meninas simplesmente desapareceram. E certamente até agora também não conseguiram entrar em contato com elas, porque se tivesse entrado em contato, muito provavelmente essa matéria estaria atualizada, né? Teria uma notinha com uma atualização. Repercussão nas redes sociais. Nas últimas horas, a suspeita de golpe se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Diversos perfis conhecidos comentaram sobre a questão, denominando o caso como Marmita Gate. Até o perfil do movimento MTST, que atua fortemente na doação de alimentos nas periferias do Brasil, citou a polêmica, para vocês verem aonde essa história começou a chegar. Durante toda a repercussão, muitas pessoas que fizeram doações comentaram sobre a revolta de terem possivelmente sido vítimas de um golpe. A reportagem do jornal Município de Blumenau conversou com uma delas. Contou sobre como foi o contato com o projeto. Primeiro eu vi o projeto do absorvente, apareceu na minha timeline. Eu fiz a doação, em janeiro de 2022. Em abril apareceu de novo na timeline, dessa vez sobre a distribuição das marmitas, e eu doei também. E sempre divulgava aqui. Na época eu não achei estranho, só agora parei para refletir. Depois que você doa elas, se são duas de verdade, ignoram você por completo. Sinalizei as doações e nunca responderam. Eu já doei em outros projetos e na mesma hora a pessoa te responde, etc. Relatou Isabel Cristina, do Rio de Janeiro. Então basicamente você fazia a doação, a menina nem respondia direito, tudo super suspeito envolvendo o projeto de marmitas delas, trancaram o perfil, não dão notícia, não respondem jornal, desapareceram, estão viajando, sabe-se lá onde é que elas estão. Uma delas talvez nem exista, parece que também teve uma outra história que repercutiu muito sobre as panelas, enfim, toda hora com um escândalo novo chamando muita atenção para o projeto. Basicamente, esse é o resumo do Marmita Gate, pelo menos o que a gente tem até o momento. Tudo leva a crer que a gente teve mais uma falsa denúncia, eu não vou dizer uma falsa acusação porque não acusava ninguém, né? Como eu falei, meio que seria um crime sem vítima. Inicialmente poderia ser, porque ela estava relatando uma história, só que não colocava a bazuca do cancelamento na cabeça de ninguém, só atraía os holofotes para si. Só que, depois de ter acesso a mais informações, parece que, na verdade, foi uma falsa denúncia para trazer holofotes para um projeto fake de uma golpista. A menina que diz ter sido abusada, tudo leva a crer, nem existe. E a outra começa também a fazer várias coisas, enfim, solta várias mensagens. Provavelmente todas aquelas outras conversas com mensagens desaforadas também devem ser falsas, né? Já que tudo nesse projeto parece ser. E, sério, isso aqui é triste, é lamentável, porque, gente, é tenso terminar dessa forma, mas tá ficando impossível acreditar em mulher na internet. Assim, se ela tá repercutindo, viralizando, ganhando muita repercussão e engajamento com uma denúncia, com alguma coisa assim, você precisa mais do que nunca desconfiar. Precisa.
Porque a regra é ser trambicagem. Ser falso, ser feito para chamar atenção, para assassinar a reputação de alguém. Essa é a regra. Não é um caso, dois... Não é um caso isolado ou outro. São todos os principais casos. Todos os que mais repercutem seguem exatamente a mesma direção. É triste quando você para e pensa nas garotas que realmente são vítimas desse tipo de coisa. Lógico que é triste, mas, sinceramente, a culpa não é de quem expõe essas histórias e de quem prega o ceticismo. Não. A culpa é do movimento que incentiva esse tipo de comportamento, que é o feminismo. Isso acontece porque o feminismo criou um certo glamour nesse tipo de coisa, né? Porque são todas acolhidas, abraçadas, se juntam para demonizar a figura masculina e proteger a tal da vítima. Então gera um incentivo muito grande a esse tipo de comportamento. E você pode até pensar, por que os grandes casos sempre, né? Até aqui praticamente todos, se não todos que eu me lembro realmente, são sempre falsos. Talvez porque a pessoa que realmente seja vítima, ela não vai buscar os holofotes. Ela pode até buscar justiça, mas talvez ela não vá fazer isso querendo aparecer pra caramba no Twitter e sempre atrelando a sua imagem a mais alguma coisa. Não. Talvez a pessoa que passou por isso de verdade, ela tem até... Inclusive é uma coisa que eu já li muitas mulheres falando, tá? Quando a mulher passa por isso mesmo, muitas vezes ela tem vergonha da situação. Ela não quer que todo mundo fique sabendo, que todo mundo fique falando sobre aquilo. Ela pode até querer justiça, mas ela não vai querer todo aquele holofote em cima daquele caso. Pode ser que esse seja um dos motivos pelos quais a gente sabe que crimes como esse acontecem, mas todos os casos que repercutem não são os reais. Porque as mulheres que estão aí utilizando desse caso para ganhar alguma coisa em cima dele, dão muito mais sinais de serem aproveitadoras, golpistas, attention whore, do que vítimas, de fato. São histórias pesadas, eu sei que assim é difícil você não se comover. É tenso, porque assim, eu sempre sou super cético. Nas 2 vezes que eu fui cético, mas ainda assim eu considerei mais acreditar na história, que foi o caso do Márcio Smelling e esse caso de agora, eu tava errado, eu me equivoquei. Às vezes que eu fui mais cético, eu tava certo. Às vezes que eu dei uma colher de chá e pensei, ok, isso pode não ser real, mas vamos analisar porque também tem boa chance de ser real. Eu tava errado, mano. Eu errei nas 2 vezes que eu quis acreditar na mulher. Olha só que coisa louca. Eu tenho um grau de acerto, digamos assim, uma precisão bem alta na hora de analisar esses casos. Geralmente, eu trago a versão certa aqui pro canal, né? Muitas vezes é a versão que todo mundo olha de um jeito meio torto, né? Quando eu trago ainda não repercutiu totalmente a nova versão da história, a versão verdadeira, ou a versão que tem mais fatos corroborando, e muita gente começa a pensar o quê? Não, mas essa história é real, não sei o quê. Aí eu trago pro canal, umas pessoas ficam desconfiadas, sofro o linchamento, cancelamento, um tempo depois o pessoal confirma que realmente aquela versão da história estava muito mais bem embasada, só que simplesmente não estavam se atentando para os detalhes devidamente. Porque o ímpeto das pessoas é realmente só acreditar nas mulheres. Coitadinhas, elas não vão mentir, elas não vão enganar. O que elas ganham com isso? É uma coisa que sempre perguntam. O que elas ganham com isso? Muitas ganham o assassinato de reputação de uma pessoa que elas querem se vingar e mesmo se não ganhar isso, como eu falei, presuma attention whore. Atenção, elas ganham atenção. É uma coisa que várias vão ganhar e como a gente já viu inclusive na matéria que eu compartilhei aqui antes, essa aqui ó, para muitas já é suficiente. Se ganha atenção já tá ótimo. Porque a gente não pode fingir que isso não existe, né? Chega de fingir que isso não existe. Mulher interesseira, mulher que quer aparecer, mulher que quer utilizar uma história para simplesmente se promover, para ser o centro das atenções, isso existe e existe pra caramba. E tá cada vez mais claro. Tá cada vez mais difícil você refutar. O padrão de comportamento da mulher que tá fazendo um expose gigante da internet é muito mais alinhado ao da golpista interesseira attention whore do que da vítima de verdade. Por mais que a história seja bem feita, bem escrita, bem contada, por mais que pareça que é uma história real, várias vezes, inclusive, eles falam que tem provas, né? Tipo, tem muitas provas no caso da Mari Ferrer, tem muitas provas no caso do Márcio Smelling. Aí você vai lá, você verifica as tais provas e vê que, putz, mas até que não é bem assim, né? Então fica esperto, presunção de inocência sempre, desconfia mesmo. Isso aqui pra mim foi a última lição que eu precisava. Tipo, não caio mais, mano. Tipo, eu vou sempre ser cético ao extremo com esse tipo de história, porque não tem como. Você pode até ter o ímpeto de se sensibilizar, sabe? O seu lado passional pode falar mais alto, porque como eu falei, são histórias que mexem com a gente sim, mas não dá. A gente precisa ser cético. Porque essa cultura feminista, essa cultura misândrica e essa cultura das redes sociais de querer sempre chamar atenção, aparecer, ganhar muitos likes, seguidores e, enfim, relevância, audiência, gera esse tipo de fenômeno. Então,
É isso, desconfia, e para acreditar numa coisa como essa, uma história como essa, num caso como esse, precisa ter todas as provas muito claras e de preferência que o caso já tenha sido amplamente investigado, que já tenha um julgamento, que as pessoas que realmente se debruçaram sobre as provas tenham cravado, batido o martelo para falar, não, realmente foi isso que aconteceu. E mesmo assim ainda tem chance do negócio não ser real, como no caso da Maria da Penha, por exemplo. Mas, pelo menos assim, aumenta as chances de você não acabar caindo no golpe, né? E eu acho isso aqui lastimável, porque assim, quem que perde com tudo isso? Quem mais perde? É óbvio quem mais perde com isso. As mulheres, né? As vítimas de verdade são elas que mais perdem. Então, o feminismo, garotas, está fazendo exatamente isso. Ele está acabando com a reputação de vocês. Arruinando, destruindo, jogando na lama, cuspindo em cima da reputação de vocês. Porque graças ao feminismo, hoje, sim, está muito difícil de acreditar numa mulher. Porque, como eu falei, é sim ele que incentiva esse tipo de comportamento, é ele que glamoriza esse tipo de comportamento, que passa pano. Então, assim, rejeite o movimento, rejeite esse rótulo, porque a única coisa que ele está fazendo é acabar com a imagem das mulheres. Ele está destruindo pra caramba. Você não vai querer se conectar com isso, você não vai querer ser representada por isso. Então, seja contra, realmente seja contra. Porque a única coisa que o feminismo tem feito é destruir a imagem das mulheres, a reputação e a cabeça delas, incentivando comportamentos tóxicos. Elas se usam da sua capa, da sua máscara de inocente, de vulnerável, de coitadinha, pra sair por aí assassinando reputações e dando golpe nas pessoas. É isso que o Marmita Gate escancara mais uma vez. Existe um padrão, e ignorar o padrão é simplesmente ser insano. Então, não seja insano, não ignore os padrões. Acredite no que os seus olhos já viram várias e várias vezes. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Deixa like, ajuda no engajamento do vídeo, enfim, compartilha, passa adiante para que mais pessoas saibam. Até para não cair no golpe também, né? Vai que alguém ainda acredita nessa história de marmita e acaba doando dinheiro para uma mina que, ao que tudo indica, né? Como a gente viu aqui, os sinais são muito mais na direção de que o projeto de marmita não existe e a própria melhor amiga dela também não existe, do que se tratar de um projeto beneficente de verdade. Então, se você quer fazer uma boa ação, definitivamente a melhor coisa não é investir nesse projeto aqui, né? Conheça as pessoas por trás do projeto que você quer doar. Se você realmente quer ajudar alguém, é bom você conhecer muito bem, porque também tá cheio de ONG sacana por aí, né? Tem muita gente, mano, isso é detestável, mas tem muita gente que usa da filantropia como uma desculpa para parecer uma pessoa boa e, na verdade, só passar a perna na galera. Tem muita gente que faz isso. Então, não caia nessa, pelo amor de Deus. Se quer ajudar alguém, me ajuda, né? Pelo menos eu falo, o Pix que aparece na tela é meu e você faz uma doação se você quer me ajudar, se você quer ajudar o meu trabalho. E é isso. É claro, é direto e é verdadeiro. Enfim, obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais. Fui.